aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima no Brasil está daquele jeito. Ontem, o país parou para acompanhar os acontecimentos que envolveram Bolsonaro e alguns de seus aliados. Obviamente, eu não vou querer ficar aqui fazendo mais do mesmo, falar o que tá todo mundo já sabendo, mas quero mostrar para vocês algumas análises que saíram na imprensa. Quero também mostrar o comportamento da imprensa, com especial da Rede Globo, que mais uma vez se superou. Quero também mostrar para vocês alguns comentários que vêm do âmbito do jurídico e o que pode ter aí como alguns próximos passos. Quero também mostrar para vocês algumas análises que eu acho que são bem relevantes, que foram feitas aí nas redes sociais e mais algumas coisinhas. Só que antes, eu quero comentar de um tema que ontem saiu um pouco dos holofotes, mas segue sendo uma questão importantíssima. PL 2630. E aí, sobre isso, a turma do Dilma já tem plano B, tem plano C, mas a imprensa bateu o martelo, eles perderam, né? O que aconteceu ontem foi uma derrota, não tem o que questionar. E além disso, quero também mostrar para vocês o comportamento da imprensa nacional, que sempre consegue se superar. Algumas coisinhas extras que eu não quero falar agora. Depois, eu peguei aquela foto do Dilma, assim, de forma proposital, porque ontem o governo teve uma derrota acachapante. Eu não estou sendo exagerado. O decreto do Dilma sobre o marco do saneamento caiu, e caiu com 295 votos contrários. E eu quero falar sobre isso, mais algumas coisinhas, mostrar qual é a preocupação do desgoverno, e não é só o marco do saneamento. E se der tempo, espero poder falar sobre a CPMI dos atos do dia 8, porque eu quero mostrar para vocês uma análise que vem da turma da esquerda mesmo, raiz, inclusive uma pessoa que já fez parte de administrações picanheiras. Mas vamos lá, vamos começar. O Lauro Jardim, logo no início da manhã de ontem, 5h50, postou o seguinte: o PL das fake news e a falta de base parlamentar do governo, o que até ficou confirmado ao final do dia com a questão aí do marco do saneamento. Mas, gente, comentei no vídeo ontem, a situação do Brasil é pesada, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, bate aquele desânimo, aquela falta de esperança, e muitas vezes a gente se pergunta, será que tem, sabe, alguma solução para isso daqui? Solução ou não, o que eu sei que enquanto eu puder trazer alguma informação, pontuar algumas coisas, minha parte, a gente faz. Porque a esperança, ela não pode acabar. A gente é brasileiro, não pode desistir nunca. E aí o Lauro Jardim fala o seguinte, que o choque de realidade bateu forte no Palácio do Planalto. É a realidade. Eles perderam com tudo que colocaram na mesa, com todo o apoio da imprensa, da Globo, das grandes emissoras, da Folha, do Estadão, de outros setores, né, da política brasileira, outros poderes, né? Não vamos nem falar deles. Se alguém ali ainda tinha dúvidas sobre as dificuldades do governo aprovar matérias constitucionais do Congresso, tá falando de PEC, né, que precisa de 308 votos, a votação do PL das fake news deu um banho de água fria de realidade na turma. Vamos continuar. Porque a derrota, eu acho que foi para além da questão da votação. Só como eu falei para vocês, a turma do desgoverno não dorme no ponto. Tem plano B, tem plano C, se duvidar vai até o plano F. Se perder na Câmara, Dino tem planos B e C para regular as plataformas. E quais seriam? Aí fala assim, ó, que fala o Dino. Viram que a regulação das plataformas digitais pode acontecer também por decretos administrativos, né, na canetada do Dilma, e ou decisões judiciais. Agora sim, decreto administrativo pode cair, como foi a questão do marco de saneamento, né, um PDL ontem. Decisão judicial é mais complicado. E ele falou assim, se estes adeptos do faroeste digital conseguirem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e a regulação do Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Já bateu o martelo aí, falando de onde que vem a solução, né? Mas vamos lá. Ontem, a turma da Globo, mais uma vez, trouxe uma nota interessante que fala o seguinte: com adiamento, o projeto das fake news não tem mais prazo para ser votado. Falaram que ia ser 2 semanas. Eu acho que tem que ficar alerta, porque se tiver condições, eles pautam hoje na calada da noite, de madrugada, e aprovam. E fala o seguinte:
Depois do recuo na tentativa de aprovar o PL 2630, o PL da Globo, lideranças da base do Dilma já admitem que tão cedo o projeto não volta mais à pauta de votações do Congresso. Nas palavras de um dos líderes mais influentes da Câmara, que trabalhou pela aprovação, inclusive contando votos, o texto foi para a gaveta indefinidamente. Assim eu espero. Só voltará a tramitar se o ambiente de hostilidade contra ele for revertido, o que eu acho que nesse primeiro momento vai ficar bem complicado. E teve muitas pessoas que falaram que até as questões que envolvem o Bolsonaro pode ter uma ligação com isso, com aquele outro papabá, tititi. Eu não sei. Eu acho que as ações de ontem, elas podem ter ajudado a intensificar ainda mais a tal polarização que existe no Brasil. E eu acho que a mesma parte das pessoas que estavam se colocando contrárias ao PL 2630, no dia de ontem, vendo o que aconteceu com o Bolsonaro, eu acho que elas podem ter a sua opinião reforçada. Posso estar errado, né? Não sei o que passa na cabeça de todo mundo. O que eu sei é que o Rafael Moura aqui, lá da Molu Gaspar do Globo, fala que a constatação de que o projeto seria derrotado e com ampla vantagem foi a razão pelo qual seu relator, Orlando Silva, pediu no final do dia para que ele fosse retirado de pauta. Tentem lembrar, na verdade, qual foi o projeto do governo, da agenda do governo que entrou em votação desde 1º de janeiro de 2023. Hoje é dia 4 de maio. Abriu com 120 dias. 124, em 124 dias, quantos projetos do governo entraram em votação? Que eu me lembro, nenhum. Do governo, de interesse do governo. Entrou ontem o PDL, né? Contra o interesse do governo. Tentou frear, tentou trazer os seus governistas e perdeu feio. Mas tudo bem. Embora o deputado tenha justificado que o recuo que ele fez, o Orlando Silva, foi para ajustar alguns detalhes, o fato é que os mapas de votos do governo mostravam que mais de 260 deputados se posicionariam contra o projeto, que na prática condenava ao fracasso. E uma das partes mais interessantes está no final da nota, que é o seguinte: no Congresso, a avaliação unânime entre aliados do Dilma é que o governo perdeu a batalha de narrativas para a oposição e as plataformas digitais, que conseguiram colar no texto a pecha de projeto da censura. Eu acho que mais do que isso. Eu acho que também conseguiram deixar claro para grande parte das pessoas que era a PL da Rede Globo. E eu digo isso, pessoal, com base em tudo que a gente mostrou nos últimos dias. Postagens da própria esquerda. Se vocês parem para acompanhar, tiveram alguns youtubers de esquerda, eles se chamam assim pelo menos, como aquele Thiago que vive mentindo, parece Agostinho Carrara, sempre com a camisa estampada, só tem dente, meu Deus. Ele estava sendo cancelado, porque estavam falando que ele só estava pensando no bolso dele, se colocando contra o PL. Ele falava, rapaz, vocês vão dar dinheiro para a Rede Globo. O Leonardo Atush, editor-chefe do Brasil 247, o chefão do Brasil 247, o maior portal petista no país, deixando claro, inúmeras pessoas na esquerda estão fazendo críticas pertinentes, principalmente no que diz respeito a enriquecer a Rede Globo. E esse ponto, eu acho que doeu e doeu muito, porque a esquerda viu que, para além da toda a base da direita, a própria esquerda estava meio dividida. Rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Aí depois ele segue falando o seguinte: agora eles defendem uma total reorientação do discurso. O que nós temos que fazer é ressaltar os riscos da propagação de violência nas redes para as crianças. Meu Deus do céu, até parece que alguém vai acreditar, né? E aí, olha agora, no Twitter apareceu alguém para dar um pito e falou isso daqui para tentar, inclusive, se cacifar, porque queria um cargo. Depois que não conseguiu o cargo, tentou ser o presidente da CCJ com apoio do PT, não conseguiu. Foi passado para trás, mas segue tentando, né, achar um espacinho para ficar perto do Lula. Janones falou óbvio. Com apenas uma semana, a direita, né, a direita conseguiu reverter a narrativa das redes. E olha o que ele disse. Dizer que eles conseguiram essa virada somente devido às ações ilegais das plataformas para priorizar conteúdos contra o PL é mais uma vez fechar os olhos para a realidade inexorável de que sim,
Eles sabem usar as redes segundo a lógica dos algoritmos e é uma linguagem moderna e contemporânea. Só que eu discordo do Janones. No final, não é porque a gente sabe utilizar as redes sociais, é porque a direita tem a tia do Zap. Não é porque assim, porque tia do Zap é tia do Zap. Não, pessoal, é o seguinte, as pessoas que estão na direita, elas têm alguma preocupação real com diversos temas. Isso é público, isso é notório. Elas estão lá, elas estão tentando levar a verdade, estão tentando levar a informação. Então sempre acontece alguma coisa, mas pode ter certeza, bicho. Entre nas redes sociais, você vai ver algum tipo de narrativa oposta ao que está sendo vendida pela Rede Globo, pela Folha, pela imprensa como um todo, o consórcio, trazida pelas pessoas comuns. Grande parte das vezes com matérias da própria imprensa, ou de um passado recente, ou de outro veículo, meio que colocando o outro em xeque. Um amigo meu me falou uma coisa uma vez, e é a mais pura verdade. Sempre que aparecia alguém, algum post que viralizou muito, vários comentários, falando uma besteira gigantesca, se você quiser refutar esse post, entre nos comentários. Com certeza vai ter alguém nos comentários que já postou várias matérias, etc, tudo mais, você vai ficar sabendo de tudo naquele caso. E são as pessoas comuns. Esse material humano, a esquerda não vai conseguir com Felipe Neto, não vai conseguir com Choquei, não vai conseguir. Eu vi um vídeo que eu acho que retrata, pra avançar, já tô acho que me estendendo demais. Um menino, ele sai na rua, e aí ele conversa com as pessoas que estão lá passando, né, papapá. O que é que você acha do prédio 2630? Não, apoio, isso aqui, etc, tudo mais. Ô, rapaz, vem cá, você apoia, né? Você confia nos políticos brasileiros? Não confio. Mas peraí, então você é a favor de um projeto que vai dar poder de controlar o que você diz a políticos que você não confia? Aí as pessoas param e falam, eu não pensei por esse lado, eu não pensei por essa lógica. A esquerda, ela é movida pelo ódio. Grande parte das pessoas pelo ódio e um ódio contra Bolsonaro. É só isso que eles sabem falar. Ah, mas Bolsonaro é pior. Ah, Bolsonaro isso. Ah, Bolsonaro aquilo outro. Enquanto a disputa for de material humano versus material humano, vão perder todas. Porque eles não têm nenhum interesse, estão preocupados com Big Brother. Avançando. Essa nota tinha saído, mas eu não queria incluir no vídeo de ontem, porque algo me dizia, deixa pra amanhã, pra gente manter o assunto PL 2630 no ar. Não dá pra deixar esse assunto, né, desaparecer, sair dos holofotes, que é o interesse do governo. A Cruzoé trouxe um furo que, meu amigo, se isso daqui... Gente, eu não sei se vocês conseguem entender a gravidade. Vou mostrar a matéria logo pra vocês. Olha isso aqui, ó. As orientações da SECOM para as milícias digitais defenderem o PL 2630. Olha a palavra utilizada, milícias digitais. O governo federal se preparou para uma ofensiva nas redes sociais a favor da aprovação do PL das fake news, que deve ser votado nesta terça na Câmara, para garantir que o texto que regula a atividade de plataformas digitais passe. Uma pasta de Google Drive reuniu conteúdos para orientar a narrativa nas redes sociais em favor do texto e contra parlamentares de oposição. Olha aqui a pasta. Olha os arquivos. Olha o nome da pessoa que editou. E aí os metadados mostram que, olha quem é o proprietário. Olha quando foi modificado e por quem. Olha quando foi criado. O conteúdo foi criado e organizado quase exclusivamente por Fabrício Vargas, que atua como secretário de Análise, Estratégia e Articulação da SECOM do Palácio do Planalto. Outras duas servidoras da SECOM, que atuam no Departamento de Articulação Institucional, aparecem como colaboradoras na pasta. Eu não sei se vocês conseguem entender a gravidade disso. Por muito menos mesmo, toda a direita foi acusada de possuir um gabinete do ódio que dissipava mentiras nas redes sociais com apoio, né, de aliados, né, uma espécie de uma milícia digital. Mas todas as matérias, até hoje, sempre falam, fulano de tal é conhecido como integrante do gabinete do ódio, que ficou conhecido por ser isso, aquilo, outro. Mas até hoje não teve nada, gente. Até hoje não teve uma nota da imprensa para falar o que era o gabinete do ódio. Realmente, assim, ele fala, não, tava lá falando, tá, mas e aí? Vocês podem mostrar alguma ação do gabinete do ódio? Vocês podem catalogar, descrever e falar, ó, essa foi a ação, ó. Quando o governo quis aprovar esse projeto de lei, o gabinete do ódio fez isso daqui, ó. E aí mostra como foi, quem fez, o que é que o governo trabalhou, de qual pasta saiu.
Seria interessante, né? Olha o que a Cruzoé mostrou, viu? Deputados. Deputados, ó. Acho que vale, hein? Acho que vale tomar uma açãozinha, protocolar algum tipo de esclarecimento, comissão de fiscalização, né? Controle, comunicação também. Nas pastas que a Cruzoé acessou estão imagens relacionadas por ele, além de amostras de reportagens e documentos com argumentos a favor do texto. Em um arquivo chamado Argumentos 2630, há orientações para rebater os argumentos dos parlamentares contrários ao projeto de lei. A maior parte delas é sobre mensagens do Deltan Dallagnol. Olha, tem lá o tweet, né? Resposta. Justamente por entender que a liberdade de expressão e a democracia é protegida pela Constituição, que o PL não cria obrigação de censura ou derrubada de conteúdo. Para ele prever ações sistêmicas das plataformas para evitar crimes menos expressivos, bababá. Ainda consta no PL que vedações e condicionantes previstos nessa lei não implicarão restrição, livre desenvolvimento, bababá, religioso. Tá ali a resposta bonitinha, viu? Como refutar. Como refutar. Aí tem mais uma imagem, que é um post de um perfil aí de um partido político. E ele fala assim, ó, o link com os arquivos foi vazado em um grupo de assessores parlamentares de diferentes grupos e partidos na Câmara. O relator do PL, o Orlando Silva, já se valeu dos arquivos. Deputados do PSOL, do PT e o próprio Partido dos Trabalhadores aparecem usando as imagens que circulam no grupo. Não deixa de ser irônico que a pasta virtual tinha sido criada na plataforma do Google, a empresa que tem feito campanha contra o PL 2630. A Cruzoé tentou contrato com o Fabrício Vargas da SECOM, mas não obteve resposta. Acho que está aqui documentado, né? Temos aqui uma questão documental. Documental. Que, inclusive, se a turma da SECOM quiser fornecer, os deputados podem bater um papo com a turma aí da SECOM, né? Ou desculpa, da Cruzoé, pedir os links, que vai tá online, né? Tem como conseguir bater um papo aí para tentar entender o que é que tá acontecendo. Aí veja, para conectar essa questão aí da SECOM. Esse rapaz aqui, ele se apresenta, né, como amigo do Felipe Neto. Dizem que é o professor do Felipe Neto, mas acho que falam isso de piada. Mas ele fez questão de colocar na biografia dele, ó. Amigo do Felipe Neto. É o Cleison. O que o Cleison andou falando? No perfil do Twitter, a Flávia Ferronato falou o seguinte, ó. Eu ia ficar na minha, mas como sou babá, resolvi comprar essa briga. Aí fala o seguinte, ó, o amigo do Felipe Neto deixa claro toda a articulação, aí tá lá o texto para continuar, né? E aí ela coloca ali um spaces, que o título é PL 2630, tudo o que você precisa saber. Hashtag Space do Muca. Aí o Cleison compartilha a postagem para falar o seguinte, o recorte que esta senhora fez do Spaces do Muca dá a entender que nós temos várias pautas sobre assuntos diferentes. Isso tem gerado um hate por parte da extrema-direita, que afirma que somos um gabinete do ódio da esquerda, do Lula e PT. Mentiras. Só tratamos sobre o PL, ou seja, esse áudio, essa discussão, eles só estavam tratando sobre o PL 2630. Beleza. O que será que eles estavam tratando sobre o PL 2630? Vamos ouvir. Mas o resultado final é que nós pudemos, então, receber pela primeira vez, desde a eleição do Lula, um contato direto do governo. A gente nunca tinha tido nenhum contato do governo conosco, sendo que nós fomos linha de frente no apoio à eleição. Nós fizemos campanha para o Lula, nós procuramos de todas as formas divulgar as questões do governo. E aí a primeira questão que surgiu foi uma reunião com a SECOM, principalmente com o João, que fez algumas, inclusive participou aqui de um space com o Camarote, né? O João Brandt. Ele se reuniu conosco junto com mais outros 7 técnicos do governo para que a gente pudesse abordar as nossas pautas. No domingo, nós fizemos uma reunião com a Glaze, a presidente do PT. Ela se reuniu conosco. E depois nós fizemos uma segunda reunião com a SECOM, os técnicos
e técnicas do SECOM. E a gente teve, da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, e a gente teve a oportunidade de parte daquelas reivindicações que nós estávamos colocando serem não apenas acatadas, como acolhidas de uma maneira muito consciente por parte do governo. E parte... Essa é a diferença entre... Sugestões foram acatadas de maneira muito consciente. Parte aí do governo. Então, imagina, né? Imagina. Vou mandar esse vídeo lá no Telegram. Você pode ouvir de novo. Tentar tirar todas as suas conclusões. Acho que foi bem claro tudo que ele falou, né? Esses encontros muito importantes. Parabéns aí pra turma da esquerda. E deputados, a bola está pingando. Foi a Cruzoé, com aquela matéria, blogueiros de crachá, que deu o pontapé inicial para a lista de convocação da CPMI das fake news. Aí veja, né? Que falei para você, quero também comentar algumas coisas que envolvem a imprensa. Eu vou várias coisas aqui no vídeo, que acho que tem tudo a ver com PL 2630. Vamos ver aqui se a Ana Cláudia Guimarães, a gloriosa jornalista, se ela sabe fazer boas manchetes. Ele escreveu assim: Carlos Bolsonaro tem nova derrota na justiça no processo contra a ex-namorada do irmão. O que é que tá falando? Vamos pro subtítulo. A blogueira, como se sabe, disse que Carlos teria sido internado por... com o nariz aí. Tá com... Ixi, meu Deus do céu. Aí você lê assim, já clickbait, né? Porque não tem informação, você não sabe pra quem é essa blogueira. Tá falando de quem? É irmã do Eduardo, do Renan, do Flávio? Tá até aberto, né? Será que o Bolsonaro tem mais um filho? Também não tá sabendo. Aí vamos ver. E ó, nova derrota. Lembra aquele processo que Carluxo processa a ex-namorada do irmão Eduardo? Ah, Eduardo. Já sabe que é Eduardo. A blogueira e jornalista Patrícia Leles. Pô, mas peraí. Mas a Patrícia Leles não é ex-namorada do Eduardo. Ela falou que era. Ele disse com duas orelhas que é fake news e nunca foi provado nada. Acho que ela, inclusive, já teve problemas com outras pessoas e já teve algumas derrotas na justiça por algumas coisas que ela andou falando, né? A Patrícia Leles é uma pessoa bem complicada, mas pra Rede Globo é ex-namorada de Eduardo. Beleza. E aí falou que ele tinha lá, né? Estado mal. Pois bem, ó, segundo a Ana Cláudia, Carlos Bolsonaro teve mais uma derrota. Carlos Bolsonaro, que conseguiu uma liminar na justiça para que as postagens fossem retiradas sob risco de multa diária de 10 mil até o limite de 50 mil reais, pediu agora que as multas fossem majoradas, o que foi negado pela justiça. Ponto. Antes de mostrar o final, dá para perceber que o Carlos teve uma vitória, né? Então, não seria uma nova derrota. Talvez, assim, após a vitória, ele teve a derrota. Porque tá deixando claro que ele venceu na justiça, né? Ele conseguiu uma liminar para multar. Após conseguir a multa, o Carlos entrou na justiça de novo para majorar a multa e aí foi negado. Vamos tentar entender se foi uma nova derrota. Isso porque nem o Twitter nem a blogueira foram encontrados nos endereços fornecidos para serem intimados sobre a existência da ação. Ah, tá. Então não é que ele perdeu. Só foi negado porque não tem endereço, né? Por isso, o juiz Milton Delgado Soares, do 2º Juizado Especial Silva da Barra da Tijuca, solicitou a defesa de Carluxo que forneça novos endereços para que os réus sejam citados. E aí, gente, será que o Carlos perdeu mesmo alguma coisa? Essa é a turma que quer censurar as redes sociais. Essa é a turma que quer que o Google pague para o jornalismo que sustenta a democracia brasileira. Mas vamos continuar. Olha essa aqui, do Jamil Chat. Sem Bolsonaro, Brasil salta 18 lugares em ranking de liberdade de imprensa. Piada, né? Não é piada não. Ele escreveu isso aqui de forma séria. Mas eu achei que era uma piada no primeiro momento. Porque é uma piada. É uma piada. Quando foi que o Bolsonaro fez alguma coisa para retirar a liberdade de imprensa? Que jornal o Bolsonaro fechou? Qual lei Bolsonaro colocou em campo para restringir algum tipo de assunto? Pelo contrário, Bolsonaro, inclusive, foi alvo de questões judiciais por ele ter lido uma matéria que saiu na imprensa nacional. Mas deixa lá, né? Deixa lá.
Porque essa é a turma que quer definir o que é verdade e o que é mentira. Aí, olha esse caso aqui agora. Ah, o Renatinho trabalhava na Record, perdeu o emprego, foi pro Correio Brasiliense, e eu acho que ele quer mostrar que ele tem cacife para trabalhar no Estúdio Z, mas eu acho que ele tem que começar por baixo. Eu acho que ele primeiro deveria mirar ali, sabe, uma Folha de São Paulo, mirar, quem sabe, um Estadão, CNN, né? Não é qualquer um que tá no Estúdio Z. A gente comentou muito ontem sobre a questão do Daniela Lima. Aí o Glenn respondendo ali ao Elon Musk, né? O Verdivaldo, falando que a Daniela Lima continua, né? A maratona dela de mentiras. E fala, é um absurdo, pô, o que tá acontecendo. Ela tá batendo na mesma tecla, mesmo ela tendo sido alvo, né, de um fact-checking, mostrando que ela tá errada. E mesmo assim, ela não tá nem aí. Ela segue com a narrativa dela. Aí o Renatinho fala o seguinte. Comunicador, ó, o Glenn é mais jornalista. Comunicador Verdivaldo e o bilionário Elon Musk atacam jornalista da CNN Brasil, a Daniela Lima. Acusou o Twitter de censurar postagens a favor do pele das fake news. Aí o Renatinho tomou logo um fact-checking na lata. Eu tô adorando esse fact-checking contra o consórcio. Finalmente o monopólio acabou. Daniela Lima acusou o Twitter de censurar suas postagens a respeito do PL 2630, conhecido popularmente como PL da censura. Porém, sua postagem foi verificada pelo Community Notes como enganosa, já que o Twitter teve instabilidade no mundo todo, não houve nenhum tipo de ataque. Tá lá o link da Reuters. Aí o Verdivaldo viu essa postagem do Renatinho, e aí ele pegou aqui a postagem do próprio Renatinho, de 2019, da época da Vaza Jato, que o Renatinho falava o seguinte: se você fosse jornalista no nível do Glenn, saberia o motivo dele proteger o nome do jornalista que apenas fazia seu trabalho. Aí o Verdivaldo diz, esta repórter decidiu de alguma forma que este, né? É porque o Glenn não sabe escrever português muito bem. Mas enfim, este repórter decidiu de alguma forma que não sou mais jornalista. Avise-me quando ele tiver um Pulitzer, um Polk, um prêmio ESSO e todos os outros prêmios de jornalismo do Oeste e podemos conversar. Mas eis o que ele disse em 2019, quando achou que eu estava no lado político dele. Aí é engraçado que ele responde alguma coisa lá de bilionários, etc, tudo mais, né, naquele primeiro post. Aí o Verdivaldo depois até responde ele, eu não botei aqui, ele fala assim, irmão, na Vaza Jato, eu tava lá no Intercept, com apoio. Quem estava financiando na época o Intercept Brasil era o bilionário Pierre Omidyar. Então, né, menos. Se controla, Renatinho. Aí o Renatinho não cansou. Ele voltou pra passar vergonha. Aí ele compartilhou essa postagem aqui do DEM, dando um atropelo nele. Falando assim, ó. De nada adianta ter uma infinidade de prêmios e apoiar ideias do monarca, né, na defesa, blá, blá, blá. Criou espantalho. Condecorações não compram consciência social e senso de realidade, Verdivaldo. Aí o Verdivaldo coloca assim, ó. Às vezes, os prêmios são dignos de nota. Outras vezes, não. Tudo depende de qual partido político você está servindo. Exatamente como se alguém merece o termo jornalista. Eu mesmo, Renatinho, falava, ó, senador Humberto Costa critica Moro. Defende o jornalista Glenn Greenwald, ganhador do Pulitzer. Ó, agora o Pulitzer funcionava, né, Renatinho? E pede que Moro diga a Dallagnol para que entregue o celular à perícia na PF. Eu quero mostrar tudo isso aqui, gente, porque essas são as pessoas que noticiam que sai na imprensa todos os dias. São essas pessoas que querem moldar as cabeças dos brasileiros com a verdade sobre os fatos, de forma imparcial, e convencer todo mundo que o grande mal desse país se chama Jair Messias Bolsonaro. E para encerrar isso daqui, trazendo uma coisa que vai conectar com o próximo tema, assim de forma, acho que perfeita. O Verdivaldo, eu abri lá o perfil dele hoje para dar uma olhada, e ele fixou um post do dia 12 de abril. Tinha um comentário ali que ele deu RT, de um cara falando assim, ó, se você me falasse 3 anos atrás, né, no que o Verdivaldo, o Taíbe, o Chapelle, né, o Kanye West, eles vão virar, rapaz, eu não ia acreditar em você. Alguém tem uma teoria do que foi que aconteceu? Como assim eles mudaram?
Será que eles mudaram ou será que eles tentaram manter o mínimo, né? Falando do jornalista, não acompanhei todo mundo. Vamos pegar o Verdivaldo. O Matt Taibbi é o cara que tá escrevendo aquele Twitter Files. Os outros eu não sei quem é. Aí o Verdivaldo fala assim, rapaz, quem será que mudou? Foi eu que mudei? Ou será que são vocês que estão mudando? Olha isso daqui. Será que isso daqui não mostra o que tá acontecendo no Brasil? E será que o que aconteceu ontem com o Bolsonaro não vai intensificar ainda mais esse processo? Isso daqui é uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, ano de 2018 e anos de 2021. Você vê que o tempo é mínimo, né, a mudança. E eu acho que o Brasil de 2018 para cá, esses últimos 4 anos também mudou muita coisa e diversas pessoas despertaram. Em vermelho, né, os Estados Unidos é o Partido Republicano, que em tese são pessoas que se identificam mais à direita. Em azul, Partido Democrata, que se identificam mais à esquerda. Em 2018, você vê que tanto esquerda e direita eram majoritariamente contrários ao governo tomar, né, medidas para restringir, né, notícias falsas online e até mesmo limitar a liberdade de expressão da informação. As pessoas eram contra, majoritariamente. A esquerda já era um pouquinho maior, 40% a favor, mas 60% da esquerda era contra. Olha o PL da 2630 hoje, toda a esquerda é a favor, ela não sabe nem por quê. Ela sabe, é porque ela acha que vão destruir Bolsonaro. Passado o tempo, 65% hoje dos democratas são a favor, ou seja, é uma minoria da esquerda que ainda acha que a liberdade de expressão é uma coisa importante. Enquanto isso, o Partido Republicano, que já não era a favor de restringir a liberdade de expressão, né, 37%, apenas 37% apoiava restringir, caiu para 28%, ou seja, a direita está cada vez mais preocupada com a liberdade de expressão. O outro gráfico fala o seguinte, empresas de tecnologia podem também tomar algum tipo de medida para regular as redes, etc. e tudo mais. A esquerda, 60% já era favorável, subiu para 76%. A direita era 48%, ou seja, menos da metade era a favor de alguma medida, caiu para 37%. E esse gráfico vai além. Veja se isso daqui não reflete o cenário do Brasil. Aqui são alguns comparativos. Eu acho que também é 2018, 2021. O CDC é como se fosse a Anvisa. As pessoas, assim, né, como é que tá a visão hoje, né? Na verdade, aqui, só a favorável e não favorável, né? Favor e contra. As pessoas da direita hoje olham para o CDC, a Anvisa nos Estados Unidos, só 31% são favoráveis, 66% contra. Quando você olha para a esquerda, 80% é favorável. Aí, tá ali, ó, FBI, que seria uma espécie de polícia federal. A direita, 38% só favorável. Já a esquerda, 65%. Por que será? Aí você olha a CIA, serviço aí de secreto, né? 37% favorável na direita. A esquerda, 54%. Departamento de Segurança Interna, 47% na direita a favor apenas. Na esquerda, é um número muito maior. Quando você olha ali as questões, você fala, rapaz, segue uma linha extremamente similar. Departamento de Justiça, a direita está sendo muito menos a favor do que a esquerda. Você olha o Departamento de Educação, só 29% da direita está contente nos Estados Unidos, enquanto 62% da esquerda está favorável ao que está acontecendo. Será que isso não pode estar sendo, né, resultado de diversas ações que estão acontecendo em diversos países do mundo, né, de forma assim simultânea ao mesmo tempo? E aí chegamos no dia de ontem. Eu quero mostrar para vocês. Vocês sabem que teve operação, vocês sabem que Bolsonaro falava de busca e apreensão. Creio que vocês também sabem que o Cid foi preso, o Marcos foi preso, mas o cara também foi preso. Não quero errar o nome do cara agora. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tem 1001 fotos de Bolsonaro. A Globo tem um time de fotógrafos oficial para ter uma gama de fotos que podem postar para não precisar pagar direito autoral nem correr nenhum tipo de crime. Olha a foto que o Lauro Jardim escolheu. Isso aqui não é uma foto, é um print da participação de Bolsonaro na Revista Oeste. Esse print aqui tá meio ruim, não? Não tá parecendo que o cara não tá se sentindo meio constipado, né? Parecendo que vai fazer o número 2 do banheiro. Qual é a necessidade disso? Não basta. Você vê, para não comemorar, ele comemora com a foto.
É a simbologia, é a semiótica da coisa. Se você acha que eu tô pegando o pé da Globo, aguenta um pouquinho. Vamos continuar. Mais uma vez o Lauro Jardim. Você tá pegando o pé da Globo, né? Tá bom. Bolsonaro fornece à Polícia Federal senha do celular. Depois de relutar. Bolsonaro brigou, não vou dar, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Bolsonaro acabou fornecendo a senha do seu celular aos agentes da PF. Segundo a Veja, Bolsonaro diz que o telefone apreendido não tem senha. Nada a esconder. E aí? Quem tá falando a verdade? Tem ou não tem senha? Tem ou não tem senha? Não, mas aqui não tem como bater o martelo. Não pegue no pé da Rede Globo. Tá bom, irmão. Tá bom, tá bom. Não vou pegar. Não vou pegar. Vamos de novo. Olha essa nota. Metrópolis. Igor Gadelha. Vamos até falar dele de novo. Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos, dizem fontes do governo americano. Fontes do governo americano informaram a coluna, né, do Igor Gadelha, que mesmo sem ter tomado, Bolsonaro entrou de forma legal nos Estados Unidos em todas as vezes que foi ao país como presidente da República após o início da pandemia. Entrou legal, viu? Mesmo sem ter. Aqui é a mesma matéria do Igor Gadelha. Olha a foto que o Gadelha utilizou. Uma foto tirada no dia de ontem. Eu acho, né? Pelo menos é o que tá aparecendo. E boa. Olha a nota da Rede Globo. Olha a foto que foi utilizada. Mas é um crápula. Olha a cara de ódio de Bolsonaro. Mas você tá pegando muito no pé da Globo. Deve ser uma coincidência. Será? Vamos ver a manchete. Entrar nos Estados Unidos com dados falsos em cartão, né? Suspeita que recai sobre Bolsonaro é crime e pode levar 10 anos de prisão em solo americano. Já tá falando Bolsonaro por 10 anos de cadeia. Com base numa suposição, já tenta botar o cara no chilindró. Veja que as notas falam mais ou menos do mesmo tema. Bolsonaro nos Estados Unidos. A nota do Igor Gadelha diz que as fontes americanas que falaram com a coluna dele garantiram que, mesmo sem tomar, Bolsonaro entrou legalmente em todas as ocasiões. Não sei que o Igor Gadelha mentiu. Aí você vai ler da Globo, né? O que eles estão falando? É porque ele está falando de suspeita. Bom, pessoas com imunidade diplomática, como era o caso de Bolsonaro quando ainda estava no poder, ou seja, sempre que ele foi aos Estados Unidos, ele estava no poder. Ano passado, como Bolsonaro foi, ele ainda era presidente do Brasil, né? O ano não tinha virado. E possivelmente sua família podem se enquadrar nas exceções. Nas exceções, né? Entendi. Nesses casos, as regras prevêem a possibilidade de testes de 3 a 5 dias, auto-isolamento. Bolsonaro, no entanto, pode ter cometido um crime, mesmo enquadrado nas exceções, se tiver mostrado seu certificado. Mas peraí, irmão. Peraí. Se ele faz parte da exceção, porque ele iria mostrar uma coisa que não precisa, me ajuda, né? Aí o Globo falou, procurado, a Embaixada dos Estados Unidos ainda não se pronunciou. Bom, o Gadelha teve algumas fontes ali na coluna, né? Vocês estão vendo como é a Rede Globo? Eu fiquei triste ontem com uma coisa. Quando eu vi Bolsonaro ir no Pânico, questionarem para ele sobre o PL 2630 e ele não falar para o Brasil sobre o enriquecimento da Rede Globo que o Lula tá trabalhando para entregar, né? Falei, pô, Jair, me ajuda, irmão. Depois de tudo que a Globo tá fazendo, tu vai deixar a Globo passar ilesa nessa. Avisa. Tem muita gente que ainda não sabe. Tem muita gente que ainda não sabe quanto a Globo vai lucrar com o PL 2630. Fiquei decepcionado. Mas vamos continuar. Miriam Leitão. Não dá pra esperar algo diferente. Entenda a gravidade do caso, né? Que levou a Polícia Federal a agir. Gente, vocês são convertidos. A esquerda é convertida. Não é boa. Esse caso, no final do dia, quem é de esquerda não vai mudar de opinião. Quem é de direita não vai mudar de opinião. Mas eu acho que quem tá no meio do caminho, eu acho que vai achar meio estranho. Eu acho que a turma vai achar meio... Acho que a turma vai falar, rapaz, tá passando do ponto. Eu acho. Posso estar errado. Só que a Miriam Leitão, ela realmente acredita que ela tem a capacidade de moldar mentes
E você vê isso na educação que ela forneceu pro Matheus Leitão, né? Acho que ela que ensinou ele a fazer jornalismo, porque ele adora escrever o Entenda, né? Ele bota lá, Bolsonaro é do mal, vírgula, entenda, né? Ele vai te explicar por quê. Acredite nele. Aí a Miriam Leitão fala que, não, Bolsonaro, falsidade ideológica, fraude em relações a países estrangeiros, corrupção de menores, já que até a filha teve sua carteira falsificada. Pois nem se sabe se foi Bolsonaro mesmo se fez, né? Ela tá falando com toda a letra. Bolsonaro cometeu. Não é nem mais suspeita, viu, Jair? Se tiver alguém aí ligado a Bolsonaro, se Bolsonaro no final do dia fosse só suspeito e no final se comprovar nada, eu acho que vale arquivar esse textinho aqui da Miriam Leitão, que acho que ela passou do ponto, né? Ela falou com todas as letras, cometeu, mas tudo bem. Ele diz ó, que o que agrava tudo é o fato do Brasil ter tido ao menos 700 mil óbitos, enquanto então o governante fazia proselitismo contra. Ué, mas minha filha, tu tá faltando com a lógica. Porque se tu diz que ele falsificou e ele estava fazendo proselitismo contra, isso só prova que ele realmente tá contra. Vocês estão entendendo? Assim, se ela tá falando, ó, você é do mal porque, Bolsonaro, você tava se colocando contra, tá? Beleza, tava se colocando contra. Mas ele não tomou, então, né? Ele falsificou. Então, assim, ele pelo menos tá seguindo a lógica do seu próprio discurso. A Miriam Leitão, né, com a boquinha salivando, se passou. Mas tudo bem. Aí veja como são as coisas. Partido, Socialismo e Liberdade. Pessoal, deputado aciona o Ministério Público Federal e quer obrigar Bolsonaro e Michele a aplicarem Laurinha. Quem pediu foi a Luciene Cavalcante, do pessoal de São Paulo. A parlamentar ainda solicita que o órgão tome as medidas cabíveis para obrigar, né, a filha a tomar. Cita a decisão, né, do judiciário, né, que o Estado pode sim determinar os cidadãos que tomem. Na ocasião, a Corte também decidiu que a liberdade da crença filosófica e religiosa dos pais não pode ser imposta às crianças. Eu acho que envolver família é bem complicado. E mais uma vez o PSOL, deputado distrital Fábio Félix, acionou também o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, para que Bolsonaro seja responsabilizado por não ter levado a Laura, né? Coisa. Imagina, viu? Socialismo e liberdade. Aí, que entra as coisas engraçadas que eu queria falar com vocês. Vocês assistiram? Quem assistiu o vídeo ontem? E eu recomendo demais o vídeo ontem. Muito, pelo menos os últimos 25 minutos. Falei muito da turma do MBL, né? Como eles ajudaram a nos trazer aqui ao estado das coisas. E você vê ali o Kim Kataguiri, ó. Um cara suspeito de falsificar o cartão não serve para liderar oposição nenhuma ao Lula. Bolsonaro precisa ser página virada urgente se quisermos combater de verdade o PT. Gente, o cara é cúmplice do PT. O cara tá ali, ó, do lado do José Guimarães, com a Glaze, com Humberto Costa, com todo mundo. E o cara quer me falar de combater o PT nas manifestações de 12 de setembro de 2021. Em nota do antagonista, o Kataguiri falou: estaremos com a esquerda. Ele usou esse termo, com a esquerda, até a queda de Bolsonaro. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Eu fico de cara como muitas pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo. Essa é a minha grande crítica para muita coisa, porque tem gente que fala assim, não, mas olha só, é momento de nos unir. Pessoal, tem algumas pessoas no debate público que, infelizmente, elas não estão em busca de conversão. Elas estão em busca apenas do seu like, do seu view, sabe? Do seu apoio, do seu engajamento. Quando você não for útil, ele vai te dispensar. O MBL hoje pode até estar contra o PL 2630. Mas qual foi a primeira lei das fake news que foi pautada e avançou? A Lei Kim, gente. Vocês estão esquecidos disso? Que na época, né, ele se orgulhou de derrubar o veto de Bolsonaro. Veja só. Bolsonaro vetou a Lei Kim. Ele foi lá e não, vai ter. Vou articular. E a lei passou, né? Derrubaram o veto de Bolsonaro com apoio 100% do PTB. Que eu ficava batendo até que falei, pessoal, olha o Roberto Jefferson, olha o caos que tá acontecendo. Não, é momento de nos unir. É por isso que a direita sempre perde.
A direita no Brasil é uma vergonha. A direita tem que aprender que tem algumas coisas que simplesmente não dá. Não dá. Que fala assim, ó, beleza, entendi. Mas assim, ó, você aí, eu cá. Quando você quiser criar confusão, cria aí. Mas não dá pra gente andar no mesmo barquinho. Já tá mais do que provado. Na primeira oportunidade, eles vão te chutar do barquinho. Aí vamos voltar. No dia de ontem, não só o Kataguiri, como outras pessoas ligadas ao MBL, como por exemplo o André Guedes, né, aquele cartunista, outras pessoas da terceira via, tudo mais, bateram em Bolsonaro. Toda a imprensa bateu em Bolsonaro. Toda, sem exceção. E o Gadelha foi até aquele que soltou aquela nota ali, né? Que desmente a Rede Globo. Mas mesmo assim, o Gadelha ontem ele viralizou nas redes por causa desse comentário. Eu até tento entender o que ele tá falando. Só que eu acho, não sei se isso é justo o suficiente, porque assim, está todo mundo batendo no cara. Todo mundo tá batendo no cara, bicho. Todo mundo, sem exceção, do início até o fim. Ele não tem direito, sabe, de comentar com um grupo específico. E assim, na boa. Eu acho que se Bolsonaro tivesse aberto uma live, eu acho que teria tido tanta audiência, tanta repercussão, quanto qualquer outro lugar também. Aí ele fala assim, ó, o pânico presta um desserviço ao dar espaço para Bolsonaro se defender, criticando o imunizante lá, né? Bolsonaro falou sem qualquer questionamento por parte dos apresentadores do programa. Acho que ele não pode criticar, etc, tudo mais. Eu acho complicado. Eu entendo. O Igor Neto é um jornalista que eu gosto. Sinceramente. É um dos poucos jornalistas que trazem informação diariamente mesmo na imprensa. São poucos. A maior parte do jornalismo hoje é opinião. É tipo a Mira Leitão. É só opinião. É ela, o Matheus Leitão. São poucos jornalistas que trazem realmente informação. Tem vários que eu até não gosto, mas reconheço. Pô, esse cara aqui só faz bater na direita, mas pelo menos tá trazendo alguma informação que tá acontecendo. Mas eu acho que todo mundo tem que ser justo e em qualquer lugar. O Lula já foi convidado diversas vezes para diversos locais e só vai quando é daquele jeito. Eu não vejo críticas tão contundentes, né, a entrevistas amigas. Mas vamos continuar. A operação na casa de Bolsonaro tem repercussão inédita nas redes sobre Lula. A coisa que foi gigantesco, que foi festa na esquerda e tudo mais, e ppp e tititi. O Brasil todo viu, porque é uma situação que envolve uma figura que o país inteiro conhece. Eu acho que é muito difícil ter um brasileiro que não sabe quem é Bolsonaro. Muito difícil. Eu acho que a turma olhou, e é o que eu falei, os convertidos celebraram, os outros convertidos de direita falaram, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E a turma do meio termo falou, é sério? Será que eu não tô lendo errado? Eu acho que isso no longo prazo vai dar ruim. Não só sou eu que acho. Eu vi algumas postagens, mas não quis trazer aqui. São alguns perfis que cada vez mais estão se distanciando da bolha do Lula, mas ainda orbitam na esquerda, os perfis mais ligados ao nacionalismo, ao trabalhismo, vários deles falando, essa perseguição que imita os moldes da Lava Jato, que eles estão falando, ó, que eles chamam de perseguição, os mitos moldes da Lava Jato, isso daí vai acabar por eleger Bolsonaro ou algum de seus indicados em 2016. Vocês estão passando do ponto e não estão percebendo. Não é por aí. A gente vai saber disso em breve. Aí você vê. Mônica Bergamo divulgou que aí, aproveitando todo esse contexto, organizações lançaram a campanha para pressionar o TSE a declarar Bolsonaro inelegível. Temos ali o Instituto Vladimir Herzog, né, até a Brasco, e também conta com o apoio do MTST. Mas você vê, né, para dar um ar de seriedade, como é que coloca na manchete? Então, organizações. Enquanto eu falo, pô, bicho, os zongueiros de sempre, o Vladimir Herzog, lá que faz parte do Washington Brasil Office. Pô, pelo amor de Deus, MTST, sabe? Será que essa matéria teria a mesma credibilidade se colocar assim, ó, Boulos lança campanha para pressionar a inelegibilidade de Bolsonaro? Para falar, o Boulos, né? Oh, meu Deus, tão óbvio. O Boulos era do MTST, estou falando. Mas essa é a imprensa do Brasil. Outro comentário que eu acho que é bem relevante, que rolou nas redes sociais. O Ebert escreveu uma thread com 4 itens. Só quero trazer os 2 primeiros. Ele fala assim, ó. Busca a apreensão na casa de Bolsonaro. Os motivos que aconteceu, né? Devasta na intimidade dele, blá blá. Vai acabar, né, por alimentar a mídia com novas acusações.
Uma prática que o antipetismo, por sede cega de justiça, ajudou a instituir durante a Lava Jato. A Lava Jato foi um instrumento do sistema. Teve apoio da Globo, artistas fizeram um vídeo para impeachment, seus principais agentes não eram conservadores. Eu acho que hoje ficou claro quem é Sérgio Moro, com valores morais que não vão além da corrupção. Não é Sérgio Moro? Agora, esse modo de fazer justiça a qualquer preço, porque sei que é culpado, está aí. Por muito tempo eu fiz questão de bater nessa tecla diversas coisas. A gente comentou assim algumas coisas que envolviam a trajetória do senhor Sérgio Fernando Moro, do início para o fim, do fim para o começo, do meio para um pouquinho antes, do meio para 75%. Tentei destrinchar diversos pontos sem bater na tecla. Ó, pessoal, acho que esse aqui não é o caminho, né? Aquilo outro, etc, tudo mais. No Brasil, às vezes tem que se discutir, quem sabe, uma reforma no judiciário, rever como as coisas estão sendo feitas. Olha o caso perfeito. Assim, não, temos que nos unir, a pauta é igual. Vocês viram que o Moro causou pro governo, né? Vocês viram que o Moro casou pra direita, né? Vamos continuar. Aí, o que o Herbert falou sobre novas acusações. Dados do celular de Bolsonaro podem ser usados como provas em outros inquéritos, diz a advogada. Jaqueline Vale, mestra em Direito, explica que provas eventualmente encontradas no aparelho do ex-presidente, apreendido nesta quarta pela Polícia Federal, podem subsidiar outras investigações em curso. Tirem as suas conclusões. Ainda no âmbito do judiciário, vou trazer mais algumas reflexões. A PGR, segundo o Rafael Moura, lá da Malu Gaspar informa, a PGR foi contra a operação de busca e apreensão em casa de Bolsonaro. Olha só, a PGR foi contra. Abre aspas para a Lindor Araújo. Os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente conscientes para vincular o ex-presidente Bolsonaro e sua esposa Michele aos supostos fatos ilícitos descritos na representação da Polícia Federal, quer como coautores, quer como partícipes. E mais à frente, a Lindora escreveu também que, abre aspas, não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente da República com os atos executórios de inserção de dados falsos referentes a cuidar do sistema Ministério da Saúde com o possível uso de documentos ideologicamente falsos. Fecha aspas. O que a turma do MBL, Nando Moura, tentaram convencer vocês em 2019? Que Bolsonaro traiu a direita? Porque ele colocou um petista na PGR. Estamos em 2023. Alguém poderia me informar por que Aras é um petista? Porque os argumentos da época é o seguinte, não, ele bateu uma foto com Toffoli. Não, um livro, né? Não, ele tem um livro com Toffoli. Tá. E o que mais? Ah, ele é o petista da PGR. Tá, e aí? Não, porque o Aras acabou com a Lava Jato. Bom, o Aras, ele falou que iria acabar com o lavajatismo. O combate à corrupção seguiu. O Aras, ele só reformulou. Ele falou que não iriam ter mais forças-tarefas. Ele criou realmente assim, uma estrutura, né? Uma hierarquia, onde quem está embaixo tem que responder a quem está em cima. E isso daí aconteceu no âmbito, né, que foi a criação das GAECOS, que é um exemplo muito bom de uma figura que no momento, não, temos que nos unir. Deltan Dallagnol. O mesmo Deltan Dallagnol que fez um post celebrando. Quando saíram lá umas informações na imprensa sobre as questões da... Posso falar, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Da divisão, da rachadinha. Eu lembro que o Deltan Dallagnol fez. E diversas coisinhas, né? Falando quando o Moro também saiu, que ele falando que é importantíssimo apurar, né? Se houve algum tipo de interferência na Polícia Federal. Não dá pra esquecer, né, Daltinha? Não dá pra esquecer de jeito nenhum. Deltan Dallagnol, em maio de 2020, o Augusto Aras enviou para o Deltan um pedido. Falou, Deltinha, meu querido. Deltinha, meu querido. Querido, quero ir aí
no MP, né? Aí de Curitiba, na Força Tarefa. E eu quero ver o que é que vocês têm aí de material. O Doutinha falou, não, calma, eu estou de férias. Não venha, que eu estou de férias. Deixa eu voltar. O Aras foi passar e falou assim, senhor, eu vou esperar, Deltinha, eu vou esperar. Passou um mês, mais de um mês, na verdade. Foi lá a Lindora, foi lá, viu, fez algumas coisinhas. Isso com ofício. Vou abrir esse vídeo. Eu sei onde é que tá. Episódio 286. Vocês entenderam o que eu quero falar. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Cadê 286? Peraí que aqui tá aqui quase na tela. Não, 287. Isso. Por um, era o 287. Vou botar aqui na parte certa. Pronto, rapaz. Vou até começar aqui, ó. Aqui. Pronto. Se liga. Corregedoria do Ministério Público Federal vai analisar a acusação da Lava Jato auxiliar de Aras. Nota do antagonista, né, do Dantas. O Dantas agora virou antipetista, né, Dantas? Mas o antagonista, né? É difícil pra mim esquecer algumas coisas. Mas veja só como são as coisas, né? O antagonista falava que a Lindora, uma das auxiliares mais próximas do Aras, essa daí que foi contra a busca e apreensão, praticou manobra ilegal para copiar bancos de dados sigilosos das investigações informalmente e sem apresentar documentos ou justificativa. É sério, bicho. Lembrando que vocês lembram da relação do antagonista com a Lava Jato, né? E o Moro. Ali era a época que o Maynard ainda estava lá. Aí você vê. Lava Jato de Curitiba. O objetivo da reunião de trabalho foi obter informações sobre o acervo da Força Tarefa. Aqui é a explicação do Ministério Público Federal, da PGR, né? Em relação a todo o estardalhaço que Moro, Deltan, o antagonista e seus amigos estavam fazendo contra os petistas na PGR. Aí ele falava, ó, essa visita que estão acusando de ser informal, né, sem nenhum documento para justificar, foi agendada há cerca de um mês, com o coordenador, o Deltinha. Mas o Deltinha sugeriu que a reunião fosse marcada para entre 15 e 19 de junho, mas acabou ocorrendo nesta quarta. Ele estava de férias, ó. Ele solicitou que esperasse o retorno das férias. Ô, rapaz, o Aras foi até gente boa, ainda esperou. Aí diz, ó, não se buscou compartilhamento informal de dados, como aventado nas notícias da imprensa, mas compartilhamento formal, com acompanhamento de um funcionário da Secretaria de Perícia. E tá aqui, gente, para provar, ó, um ofício do dia 13 de maio de 2020. A Sua Excelência Deltinha Martinazzo Dallagnol. Mas ele agora tá contra o Lula. Vamos nos unir. Ele vai dispensar vocês no primeiro momento, assim como o MBL. Tem uma galera, beleza. Bate aí, Deltan. Vai que é tua. Senta a bolacha no Dilma. Eu não vou cair no teu papo. Não é a primeira vez. O estado das coisas que a gente vive hoje são por causa de algumas figuras. E lá na frente, com engajamento, com votos, etc, tudo mais, eles vão trabalhar para montar o time político deles. Lá na frente, vai haver uns projetinhos de compliance. Sabe o compliance? Não, vamos regular o sistema jurídico brasileiro para ficar bacana do bem. Pessoal, o Moro, que está agora contra o PT, o Moro, quando foi sair do governo, ele foi trabalhar por Valfrido Vardi, o amigo do Boulos, que tava com um programa com o Reinaldo Azevedo. Ele mudou, gente. Eu tento não pegar no pé, mas eu fico assim, falando, vocês não estão vendo que eu não tô vendo sozinho. Olha qual era o assunto, ó. Compartilhamento de base de dados. Né, mas foi acusado. Aí tava lá todos os pedidos bonitinho. Ai, viu? Mas tá bom. Aí, ó. Aras retoma a delação de Tacla Duran em lavajatistas vem perseguição a Moro. Ai, meu Deus, lavajatistas. Não lembro da matéria que tem nesse vídeo. Aras retoma. Aí, enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui pro vídeo. Pra gente falar ainda sobre algumas coisas do judiciário. Da mesma forma que bateram em Bolsonaro sobre o petista na PGR, bateram em Bolsonaro sobre todas as indicações. Eu tento ser um realista.
Tem o meu lado torcedor, óbvio, mas eu nunca, né? Eu fico deixando. Claro, tem o meu lado torcedor, todo mundo sabe por qual time eu torço. Mas ao mesmo tempo, ainda que eu deixe meu lado torcedor de lado, o pessoal pra mim é muito claro. Sempre vai ter eleição, sempre terão candidatos e sempre um vai vencer. Eu não quero o Lula. O único nome a disputar era Bolsonaro. Bolsonaro. Essa turma toda que tá aí, principalmente o MBL, é o melhor exemplo, eles queriam a vitória do Lula para eles serem a verdadeira oposição. O PSDB é a mesma coisa. Bolsonaro destruiu a terceira via. Porque a turma que era direita no passado, que era antipetista, viu que, pô, peraí, realmente dá pra ser antipetista e dá pra ir um pouco além, dá pra defender alguns valores. E é o que eu digo pra vocês. As indicações de Bolsonaro não são nota 10. Não sei se são nota 8. Vamos falar 7, 7 pra cima, porque virou jargão, né? As piadas do Nando Moura, Laras, nota 7, 7 pra cima. André Mendonça, não sei se é nota 7, se é 7 pra cima. Não sei se o Mendonça está certo no mérito da situação. Não sou advogado, mas o que eu faço questão de destacar é o seguinte. Eu vejo que grande parte das pessoas está insatisfeita com o posicionamento de uma parte. E o que eu vejo, a cada votação assim de grande repercussão, o que eu sempre vejo é que os indicados de Bolsonaro tendem a seguir uma linha diferente da turma que já estava lá. E você vê, ó, o Mendonça votou contra. Abriu divergência. Não é a primeira vez. E vamos ter, inclusive, outro julgamento aí, né? De repercussão, que envolve a questão do Daniel Silveira. Ah, mas Bolsonaro podia ter colocado melhor, etc e tudo mais. Não, gente, tanta coisa podia ter sido melhor nessa vida. Eu prefiro encarar a realidade do mundo que tá aí, tentar tomar uma decisão com base no que tem pra hoje. E aí eu quero avançar um pouquinho no tema, porque eu tenho que falar ainda do dia de ontem, vai ficar um pouco mais longo o vídeo. Veja como são as coisas. Busca apreensão contra Bolsonaro? Ô, Dilma. Bom dia! Bom dia, boa quarta-feira! Beleza, irmão? Janja dá bom dia em rede social, né? Depois da operação contra Bolsonaro. Beleza, irmã? Sou na Mônica Bergamo, tinha que ser, né? Vamos falar do Lula. Ele deu bom dia, mas ele não fez tweet de boa noite. Não fez, porque perdeu. Perdeu de forma humilhante, acachapante. A única coisa que o Lula tem pra mostrar é isso daí. Pros convertidos. No dia, sabe, que cair esse castelo de areia e o pessoal vê que não tem nada, é um castelo de areia e que nem tem, sabe, móveis dentro, tá vazio, tá oco por dentro. Na hora que cair, vai ficar feio. Na hora que as pessoas verem que elas foram enganadas, vai ficar feio. E esse momento já tá acontecendo, né? Cada vez mais pessoas já se colocam insatisfeitas com o atual governo. Aí você vê, ó, em derrota para o governo, Câmara derruba trechos de decretos de Lula que mudavam lei de saneamento. Parlamentares do MDB e do PSD, que possuem cargos no primeiro escalão, votaram de acordo com os interesses da oposição, enquanto deputados do União Brasil debocharam da articulação de Lula. O resultado foi considerado uma derrota para a base governista, que não conseguiu formar a maioria, apesar dos esforços do líder do governo, na casa, José Guimarães. Ele criticou publicamente os líderes de partidos que possuem ministérios. Você vê, né? José Guimarães disparou contra os partidos que possuem cargos. Esses momentos no parlamento são muito importantes. Isso nos leva a refletir sobre as relações aqui dentro. A relação que os líderes estão encaminhando contra o governo tem com o governo. Eu acho que fica isso como lição para todos nós aqui dentro. É um recado? É evidente que é, por várias razões. Eu sei o que está por trás disso e às vezes prefiro muitas vezes ser derrotado do que caminhar para a rendição. A turma quer mais espaço. A turma vai tomar o governo. Do jeito que tá indo, vão tomar. Isso não deve fazer prática do parlamento. Essa decisão que a maioria dos líderes que participam do governo estão encaminhando contra o governo fica registrado aqui. Isso não é ameaça. É apenas uma declaração de que nada mais importante do que você ser transparente do diálogo. Esses líderes foram intransigentes e não dialogarem com o líder do governo para votar essa matéria terça ou quarta-feira. Eu nunca vi isso aqui no parlamento. Quando cai o castelo de areia, é só isso que sobra. Fora das lentes da Globo News, é isso que está acontecendo. Aí você vê, ó, Meirelles vê risco de Lula repetir Dilma e levar o país à recessão. É isso que eles querem esconder. Eles precisam de alguém para colocar a culpa. Vão colocar a culpa no Campos Neto. Se não for o Campos Neto, vai ser outra pessoa. Ou serão os empresários bolsonaristas revanchistas.
O Lula começou a alucinar logo depois da eleição. Olha que espertão. Tirando o corpo fora. Não, eu apoiei porque o Lula até a eleição tinha um caminho. Passou a eleição, aí eu não posso fazer mais nada, né? Fui enganado. Meirelles, você fez o L. Uma política na linha que foi o governo da Dilma, que levou o Brasil a uma recessão muito grande. É um risco que corremos. Estamos em maio, não é a primeira vez. Desde março. Em março foi a primeira vez que entrou o tema recessão na imprensa. Como é que eu sei disso? Porque eu tô terminando o Atlas. Então tá lá, né? Tem que não assinou, quem quiser assinar aqui em .com, dia 15 saiu de março. O ministro da Fazenda, o Haddad, tem dito que pretende abrir a caixa preta das renúncias fiscais para obter a arrecadação necessária. E aí? É possível, Meirelles? Aí ele fala assim, ó. O que eles estão tentando buscar, de qualquer forma, é aumentar a receita. Eles querem que o povo pague, né? Temos baixa produtividade da economia brasileira e uma complexidade tributária muito grande. Há diversos setores industriais, grave essa palavra, indústria, que só se tornam competitivos com a atual taxação, que alguns chamam de benefício porque é menor que a taxação de outros setores. Quando você diminui o eventual benefício ou aumenta a taxação, pode transformar esse setor em não competitivo internacionalmente. E não é só para vender lá fora, não. Ele pode ficar tão caro que ele pode perder no mercado interno. A indústria brasileira pode diminuir, inclusive, no mercado interno, porque trazer de fora é mais barato. Isso pode até acabar diminuindo a arrecadação por causa da queda de atividade. Para poder gastar mais, não há dúvida de que pode haver uma série de problemas. Com o BNDES, Lula tenta salvar a eleição de aliados na Argentina. Ué, mas como assim? Não entendi. Não entendi. Tá doido atrás de dinheiro e tá tentando ajudar a Argentina? Não tá faltando dinheiro? O anúncio de socorro financeiro aos argentinos, tema principal da visita do Fernandes a Lula, já vinha sendo discutido no governo há semanas e é fruto de uma determinação pessoal do Lula para socorrer os aliados em ano eleitoral. Com a rejeição de 70%, Fernandes anunciou recentemente a decisão de abrir mão da disputa, no movimento para abrir espaço para novos nomes e tentar evitar que a oposição retome ao poder. Vou fazer todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina. Tradução. O brasileiro vai te ajudar. Vamos pagar mais imposto. Não falei para gravar a palavra indústria? Contração da indústria do Brasil se aprofunda em abril e levanta alerta. Imagina se aumentar a taxação. É isso daqui que o governo não quer que seja debatido. É isso daqui que eles não querem. Eles precisam criar cortinas de fumaça. A população tem que estar, né, entorpecida com as histórias de Bolsonaro para ninguém prestar atenção na economia. Só que isso daqui dói no bolso. É impossível não notar. E uma hora, pessoas vão acordar. Elas já estão acordando. E eu fico por aqui. Como eu sempre digo, se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um plano, valeu. Tem o pé na descrição, tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com/br. Vou mandar o vídeo lá, né, do amigo do Felipe Neto no Telegram. O link tá aqui na descrição. E é isso, né? Para vocês curtirem e compartilharem o vídeo. Amanhã falaremos aí, espero que dê tempo, sobre a CP do dia 8. Então nada interessante que veio aí da esquerda. E por hoje eu fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.